Por favor, dona Jurema, a senhora pode redigir cartas para essas pessoas? Preciso de tudo para amanhã cedo. Ah, sim, senhor Abelardo. Nossa, devem ter uns 300 nomes aqui. Será que vai dar tempo de escrever todas essas cartas? Mas você fez curso de datilografia, não fez? Nossa máquina de escrever é de última geração e precisamos de tudo isso pronto até amanhã cedo. Ai, como eu queria que existisse uma máquina que facilitasse esse trabalho para mim. A carta estaria pronta e eu só trocaria os nomes. Seria bem mais rápido. Mas isso só vai acontecer no futuro. Dá para imaginar como as coisas eram mais difíceis há algum tempo atrás, né? O mundo não para de evoluir. O ser humano vem criando novas formas de se comunicar e diferentes tipos de máquinas para facilitar o trabalho. Nos últimos anos foram criados o computador e a internet. Meios de transporte, equipamentos de saúde, sistemas de segurança e educação, bancos e supermercados passaram a ser informatizados. A computação mudou a maneira de ver o mundo, criou novos programas e jogos, trouxe mais tecnologia ao nosso dia a dia. Imagina, e eu aqui, datilografando essas cartas inteirinhas para 300 pessoas. Nossa vida mudou tanto que até mesmo uma simples carta datilografada em uma máquina de escrever pode ser substituída por um e-mail. Estamos na era da informática. Um computador é formado por dois componentes principais. Software é a chamada parte lógica da máquina, formada pelos programas aplicativos e sistemas operacionais. Hardware é a parte física. Imagine um grande escritório ou uma fábrica repleta de máquinas. Isso é o que existe dentro do gabinete de um computador. A placa-mãe é o circuito fundamental de uma máquina. Nela são instalados os componentes e conectores para periféricos que fazem o computador funcionar. A memória é o dispositivo que permite ao seu computador armazenar dados e informações. Existem dois tipos de memória que vamos chamar de primária, a RAM e a ROM. A diferença entre elas é que a RAM aceita a gravação e a perda de dados, enquanto a ROM funciona apenas como uma forma de leitura das informações pela máquina. Já a memória secundária é usada para guardar muitas informações. É o disco rígido ou o DVD. O processador é o responsável pela velocidade e processamento de dados da máquina. Eu diria que a peça fundamental de hardware hoje são os microprocessadores. E a evolução tecnológica tem crescido bastante hoje em dia, proporcionando hoje máquinas de tamanho pequeno, porque o hardware vem diminuindo em escala, em tamanho, proporcionando que você possa colocar programas de computadores em equipamentos muito pequenos. Tudo isso está na parte interna do equipamento. E do lado de fora ainda temos os dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída? O que é isso? São dispositivos que permitem a interação entre o homem e a máquina, como o teclado, o mouse e a webcam. E não podemos esquecer que um computador praticamente não funcionaria sem o sistema operacional. O sistema operacional é responsável pela comunicação entre o homem e o computador. Ele facilita o uso do equipamento e possibilita que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo. O sistema operacional ele controla todas as ações, todas as tarefas que são realizadas dentro de um hardware. E com isso, ele funciona como se fosse o coração da máquina. Todo software, todo hardware que a gente vai usar em informática vai passar em um momento por um sistema operacional. Então, o software básico que vai fazer o hardware funcionar e que vai fazer todos os demais softwares trabalharem em si, vão funcionar em cima de um sistema operacional. O sistema operacional é formado por um conjunto de procedimentos que oferecem os serviços aos usuários do sistema. Esse conjunto de rotinas é chamado de núcleo do sistema ou kernel. O kernel é o componente central de qualquer sistema operacional. Os mais conhecidos sistemas disponíveis no mercado são o Windows, da Microsoft, o Mac OS X, da Apple, e o Linux, que é gratuito e vem se tornando muito popular em todo o mundo. Existem programas para os mais variados trabalhos. É a linguagem de programação que permite a construção desses softwares. Um programa nada mais é do que uma sequência de passos lógicos que o computador deve seguir
para que obtenhamos as respostas desejadas. Por isso que é tão importante aprender lógica, né? A lógica é necessária para que os técnicos montem os programas com precisão. Com os conhecimentos adquiridos no curso, será possível ao aluno determinar os comandos que um software deve seguir. A lógica ela é o pilar de qualquer coisa que você vai fazer com desenvolvimento de software. Por quê? Lógica nada mais é do que você exercitar a resolução de problemas. Quando você precisa criar alguma coisa em termos de desenvolvimento, você precisa criar expressões, você precisa encontrar caminhos para resolver aquele problema. E a lógica vai te ajudar a fazer, no caso, a formular essas expressões de maneira mais fácil. Então, com um raciocínio lógico bem desenvolvido, você consegue chegar mais rápido nessas soluções. As linguagens de programação mais conhecidas são a C e a Java. A C foi criada em 1972 e primeiramente utilizada para a reescrita do sistema operacional Unix. No curso técnico em informática, o aluno trabalha com a linguagem Java. É uma linguagem universal. Praticamente em qualquer projeto que você entre, vários deles de alto nível, grandes servidores, grandes aplicativos, eles usam Java. Então, um dos atrativos do Java é esse. Se você sabe Java, você tem muita empregabilidade, você pode se integrar em vários projetos. Lançada em 2005, a plataforma cresceu tanto que se transformou na principal para o mercado de desenvolvimento de software. A linguagem de programação Java possui diversas características, como ser orientada a objetos, distribuída, dinâmica, robusta e segura. Quando a pessoa quer aprender a programar em Java, ela tem que ter algumas noções. Primeiro, a noção de lógica de programação e depois ela tem que aprender o paradigma de orientação a objetos, que você representa o mundo como objetos e esses objetos interagem entre si. O que tornou o Java tão popular foi o fato de ser portável. Ele pode rodar em vários tipos de hardware, como desktop, notebook e celular. E também em softwares diversos, como sistemas operacionais Mac OS X, Linux e Windows. Isso facilita muito o seu alcance. Você não faz uma aplicação só para quem tem Linux ou só para quem tem Windows. Você faz uma aplicação que ela é universal, pode rodar em qualquer tipo de máquina. Essa questão de linguagem pode até parecer complicada, mas o fato é que não vivemos mais sem computadores. A informática veio para ajudar, agilizar processos e facilitar a vida da gente. Além disso, hoje guardamos quase todas as informações de nossa vida nesses equipamentos. Guardo tudo da minha vida está no meu computador. De foto a documento de trabalho, a documento pessoal. Arquivos, vídeos, fotos. Tento também guardar coisas na nuvem, no Google, etc. O avanço cada vez mais veloz da tecnologia faz com que utilizemos sistemas computacionais para as mais diversas funções. Não é só para uso doméstico. Empresas usam dados para controlar seus estoques e realizar pesquisas, por exemplo. O banco de dados no sistema computacional, ele vai precisar atuar de que forma? Ele vai armazenar organizadamente as informações, para que quando precisemos retirar essas informações, elas estejam disponíveis. Então, para isso, eu preciso de um banco de dados, de uma aplicação que acesse esse banco de dados e de uma interface amigável com o usuário. Daí, nós vamos ter um sistema computacional completo, seja local ou seja remoto, pela internet, por exemplo. Os bancos de dados podem ser hierárquicos, em rede, relacionados e orientados a objetos. Vários softwares executam essa função de gerenciamento de informações. Um banco de dados ele é gerido por um sistema chamado SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Você vai poder guardar qualquer tipo de informação. O que é que eu posso filtrar informação? No momento que eu disse que eu acesso a informação, ou seja, a base de informação, para consultar um dado, a forma que esse filtro vai acontecer é usada através de uma linguagem de banco de dados, chamada SQL. Mas você pode filtrar todos os tipos de informações de acordo com o volume que você tem e com regras que você vai utilizar dentro dessa linguagem para obter as informações que você deseja. Dá para imaginar a quantidade de informações que devem ser armazenadas nesses bancos de dados. São tantas coisas que o curso ensina: criação de programas e softwares específicos, sistemas operacionais, gerenciamento de banco de dados. Por isso, precisamos tanto de técnicos no setor de informática. Será que muitas pessoas ainda têm saudade da velha máquina de escrever?